Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Não vou perguntar se estão todos felizes, que acredito que estão todos felizes, né? Amém. E se você estiver triste, você vai ficar? Se você estiver triste, vai ficar? Eu queria orar com você, mais uma vez, pedir que o Senhor Deus, o mesmo Deus que está operando desde o início aqui, o mesmo Deus que está falando desde o início, continue. Porque seria muita prepotência minha dizer que Deus vai começar a falar agora, que Deus está falando desde o início. E eu fico feliz quando o meu pastor me ligou, eu ia até na casa do meu irmão, que esse domingo nós tivemos uma sequência de enfermidades na minha casa, né? Gente hospitalizada, neto, sogra, concunhado, irmão, foi uma sequência, né? E aí a gente fica muitas vezes se perguntando, né, como a gente viu os testemunhos que aqui foi falado, e eu louvo a Deus porque alguns testemunhos que foi falado aqui faz parte daquilo que a gente vai pregar também, então não se sinta como indireta para você, tá? Tá bom? É o que já está escrito aqui, então se sinta, pelo contrário, aconchegado pelo que Deus vai confirmar o que você está falando. E é nesse momento de oração, eu queria só que o Senhor pudesse abrir os vossos corações para receber aquilo, não aquilo que você veio buscar de si, mas aquilo que o próprio Deus quer falar conosco nessa noite. Prometo que serei breve, mas eu preciso entregar aquilo que Deus entregou no meu coração, e eu acredito que Deus nos trouxe a esse lugar, porque Deus tem um propósito muito grande com você. E o propósito maior é você veio adorar a Deus. Você não veio para receber, você veio para entregar. E a Bíblia diz que ao entregar, buscando o reino de Deus e a sua justiça, Ele diz que libera as demais coisas para nós. Só 2 entendeu aqui, mas eu vou falar de novo. A Bíblia diz que quando eu venho para buscar a justiça de Deus, Ele diz que libera as demais coisas para você. Amém? Então busque primeiro o reino e depois a justiça, e Ele vai acrescentar. Acrescentar porque já tem, então Ele vai acrescentar. Porque Deus ele não vai fazer nada por você, Ele já fez. Ele já deu o melhor, que foi Jesus Cristo por nós. E esse Jesus, querido, é o que está aqui nessa noite, fazendo que você testemunhe, fazendo que você esteja aqui com espírito, com fôlego de espírito. É o mesmo Deus que liberou você sair da sua casa, cansado, fadigado. Muitos entraram talvez aqui somente com o posicionamento, dizer, Senhor, eu não tenho nem força mais, mas eu estou lá. Muitos, como a irmã falou aqui do coral, eu prefiro continuar trabalhando, eu também prefiro continuar trabalhando para o reino, querido. Não importa o que vai acontecer, eu quero saber que o final vai ser melhor do que o começo. Querido Deus e amado, estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque Tu és bom, porque Tu és eterno. Estamos aqui nessa noite porque Tu és maravilhoso, meu Pai, e não há outro Deus, não há outro Senhor. E Tu és senhorio sobre este lugar. E eu te agradeço pela Tua santa presença, que Tu vai fazer nessa noite, meu Pai, é o sobrenatural. Não que nós vamos acrescentar algo, pelo contrário, Senhor, é o complemento daquilo, Senhor, de tudo que foi falado neste lugar. Assim, Senhor, eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. E quem crê pode dizer? Sentado como você está, vai ser em Jonas, capítulo 1, uma palavra bastante conhecida, mas algo que é para a nossa igreja nessa noite. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, diga assim, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Isto é jaspe amarelo, significa jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem, diga assim, pagou a passagem, e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Diga assim, tentando escapar da presença do Senhor. 4. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico,
E cada um daqueles homens passou a clamar a seu próprio Deus, com um D minúsculo. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão. Fale assim, refugiado no porão do navio. E tendo-se deitado, dormiu profundamente. Diga assim, deitou profundamente. 6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Só que ele chamou Deus com o dedo minúsculo, porque não conhecia qual Deus que estava operando naquele momento. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. 7. Então os marinheiros chegaram à conclusão entre si: vinde e lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertence tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu, e temo Yahvé, o Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor. Aqui foi com letra maiúscula, pois ele já lhe havia contado tudo. Amém, queridos? Eu quero começar dizendo aqui nessa noite que você tem o DNA de Cristo em você. Amém? Você tem um DNA. Não importa quem está falando alguma coisa aí para você. Você tem um DNA de Cristo. Uma coisa me chama muita atenção, pastor Jeová, é que quando a gente vai ler no livro de Gênesis, bem no início, uma coisa me chama a atenção, que Deus disse assim: o mar dê aos seus peixes, a terra dê as suas árvores. E quando Deus fala de si, ele diz assim: façamos homens a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí eu aprendi uma coisa interessante com tudo isso. É porque o peixe fora da água, ele morre. A planta fora da árvore, ele morre. Então eu aprendi, querido, que nós somos a essência de Deus. Você não pode viver sem a presença do Senhor. Saiba que Deus te chamou e você é uma essência do Senhor. E aqui nós vamos falar de uma pessoa que tinha uma essência. E quando nós começamos aqui a palavra, nós iniciamos com uma pessoa que ele sabia de muita coisa. Provavelmente devia ser um obreiro, devia ser um crente, um pastor, um líder, um missionário, uma missionária, um diácono, um evangelista. Ele devia ser alguém que conhecia a palavra de Deus, porque a palavra inicia que foi uma ordem sobre ele. E esta ordem, ele aceita essa ordem. Quando você vê uma pessoa recebendo uma ordem do próprio Deus, significa que Deus queria ter um diálogo com ele. E Deus queria que Jonas pudesse fazer algo para o reino de Deus. Se eu fosse botar o nome dessa mensagem hoje, que eu já preguei várias vezes sobre ela, eu colocaria fugitivo. Quantos de nós somos fugitivos de Deus? Quantos de nós estamos fugindo da presença do Senhor? E a palavra inicia dizendo, olha, que Deus queria que ele pudesse fazer alguma coisa. E disse, veio a palavra do Senhor a ele. Qual era a ordem? Era uma ordem direta. Deus, quando ele fala com o crente, querido, não tem rodeio. Deus, ele dá uma ordem direta para a sua vida. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, isso é louvável. Nós queremos a graça de Deus, isso é louvável. Nós queremos o milagre de Deus, isso é louvável. Nós queremos o sobrenatural de Deus, isso é louvável. Porém, quando Deus te der uma ordem, levanta a tua cabeça e anda em marcha. Marcha. Porque Deus estava dando uma ordem direta. Porque Deus não estava preocupado só com Jonas, Deus estava preocupado com Nínive também. Deus tinha uma preocupação direta com a população, que havia um problema, e aquele problema com aquelas pessoas poderia chegar à morte. E quantos de nós recebemos a ordem direta de Deus, e muitas vezes nós não obedecemos a ordem direta de Deus? Quantos de nós estamos dentro das nossas igrejas, e Deus dando uma ordem direta, filho, levanta a tua cabeça e marcha. Filho, levanta a tua cabeça e louva. Filho, levanta a tua cabeça e ora. Filho, levanta a tua cabeça e jejuma. Filho, levanta a tua cabeça e vai evangelizar. Filho, levanta a tua cabeça e pratica as missões. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos escutando, ou até escutamos, fazemos igual Jonas, porém
parece que nada está acontecendo. Então Deus lança agora uma ordem direta, e essa ordem direta é que ele comprasse uma passagem e fosse até Nínive. O que me chama a atenção para começar a nós pregarmos aqui nessa noite, é que a passagem foi comprada por Jonas. Jonas comprou a sua própria passagem. Muitas vezes nós estamos comprando as nossas passagens, mas para o lugar errado que Deus está mandando. Muitas vezes Deus diz: olha, filho, não faça isso, filho, faça dessa forma, filho, faça desse jeito. Deus usa aqui pastores, usa pregadores todas as terças-feiras, quinta-feira, sábado, domingo, todos os dias Deus está usando alguém para a sua vida, e Deus está dizendo para você: filho, pega aquilo que eu estou te entregando e vá nessa direção. Porém eu pego, faço o contrário. Eu vou lá no guichê e compro o quê? A minha própria passagem. Eu não sei quantas pessoas nessa noite comprou as suas passagens, e nem para onde você comprou a sua passagem, mas eu vim nessa noite como boca de Deus dizer para você: cuidado com o guichê que você parou nessa noite. Cuidado com o guichê que você foi lá para comprar sua passagem. Cuidado com o que você está pretendendo fazer. Talvez esse guichê que você está indo não é o guichê que Deus mandou. Cuidado com o guichê, porque Deus chega e diz: olha, eu te dou uma ordem direta. Você vai para onde? Para Nínive. Mas eu quero ir para onde? Eu quero ir para outro lugar. Eu quero ter um conforto. Ele sabia o que estava acontecendo, porque lá em Nínive, todo mundo que ia para lá, o quê? Morria. Todo profeta que ia para lá, morria. E muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que é sacrifício de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque isso traz cansaço, traz fadiga. Ah, não, eu não quero fazer aquilo não. Ah, eu não quero fazer aquilo outro não. Ah, isso aqui não me interessa. Mas Deus não está perguntando se interessa para você. Ele está dizendo: vai para onde eu estou te mandando. Era uma ordem direta de Deus, querido. E nós compramos as nossas passagens. Somos nós que pegamos o nosso dinheiro e vamos ao guichê da rodoviária ou do aeroporto e compramos as nossas passagens para lugar que é diferente daquilo que Deus está projetando para você. Deus estava dizendo para ele: olha, pega e segue para Nínive, porque lá em Nínive tem uma população que precisa da tua oração. Quantos de nós não oramos mais pela população? Quantos de nós não oramos pela nossa família? Quantos de nós não oramos mais pelos nossos projetos? Quantos de nós não oramos mais pelos nossos sonhos? Quantos de nós não oramos mais de jeito nenhum? Nós estamos falando, querido, de um crente. Jonas era crente. Jonas conhecia a palavra, é tanto que quando Deus fala com ele, ele escuta a voz de Deus. Ele entende que é Deus, ele entende que é o Senhor falando com ele, ele entende que o Senhor estava dando uma ordem direta para ele. Mas nós não, nós somos teimosos, nós queremos fazer os nossos projetos, as nossas ações, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, porque se não for desse jeito, para mim não serve. Deus estava dizendo: pega, sai nessa direção, porque vai dando certo. Deus mandou você entrar aqui nessa noite para dizer: muda essa direção. Sai da direção que você vai se precipitar. Cuidado, eu não te autorizei, eu não mandei você fazer isso. E a palavra diz que ele desobedece. Ele pega uma passagem diferente, ele pega uma embarcação diferente. E todas as vezes que nós pegamos uma embarcação que não é embarcação de Deus, a gente vai se dar mal. Sabe por quê, querido? Porque o ambiente que você está não pode te definir. Você precisa entender que você precisa estar no ambiente, e você define o ambiente, porque Deus te colocou no ambiente para ser pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. Porque nós queremos ver só o sobrenatural de Deus, mas eu vim nessa noite para dizer para você que esse sobrenatural já aconteceu hoje. Como, pastor? Tu está vivo, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Isso não é sobrenatural? Então nós precisamos entender, querido, o ambiente que nós estamos não pode definir quem você é. Mas o ambiente que Jonas estava, querido, não era o ambiente que Deus projetou para ele. Então eu não sei qual é o ambiente que você está querendo, querido, mudar de percurso. Eu não sei qual é o ambiente que você quer direcionar. Eu não sei qual é o ambiente que você quer mudar. Mas a palavra diz que ele muda. E a palavra diz que ele entra agora num barco. E esse barco que ele entrou não era o barco projetado por Deus. Porque o barco que não é projetado por Deus certamente vai ter problema.
O barco que você entra sem Deus, querido, ele vai ter uma tempestade. Com Deus também tem tempestade também. Porque Jesus também estava no barco e teve tempestade. Jesus fez o quê? Mandou acalmar. Mas o barco que eu entro sem Deus, esse barco pode ser quebrado ao meio. E essa história ela é importante, querido, que não foi Deus que fez isso. Eu tomei a minha decisão. Foi eu que tomei a decisão, eu que saí para lá, eu que comprei a passagem, eu que peguei meu dinheiro, eu tomei essa decisão. E a decisão de Deus, querido, para nossas vidas, é que nós obedecemos a voz do Senhor. Ela é dolorosa, ela machuca muitas vezes para você, mas você vai chegar ao final feliz, tranquilo. E a palavra diz que ele pegou o barco, tentando escapar da presença de Deus. Quantos de nós estamos, querido, dentro do nosso particular, querendo escapar de Deus, querendo escapar dos compromissos que Deus nos deu? Não quero ser mais pastor. Não quero ser mais missionário. Não quero ser mais obreiro. Não quero ser mais músico. Agora não quero mais filmar, não quero ser mais da técnica. Agora não quero mais orar, não quero mais jejuar. Nós queremos escapar da presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: ninguém escapa da presença do Senhor. E eu vim nessa noite para dizer para você que Deus lhe encontrou nessa noite. Deus está neste lugar. Deus está neste ambiente. Ele veio aqui nessa noite. E a palavra diz que ele tentando escapar da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz no versículo 5, no versículo 4, que Deus fez soprar. Quem fez soprar? Deus. Não foi o diabo, foi Deus. Tem coisa que Deus vai fazer para soprar na sua vida, para te dar uma balançada, para tu entender que Ele ainda está nesse negócio contigo. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado. Quem levou? O Espírito Santo de Deus. Tem coisas que é Deus, e a palavra diz que fez soprar o Senhor Deus um vento muito forte, uma tempestade devastadora. A tempestade era o quê? Devastadora. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está o rebuliço da tua vida, mas Deus estava no meio da tempestade. E a tempestade foi ocasionada por quem? Por você, por mim. É você que está ocasionando a tempestade. Sabe por quê, querido? Porque os nossos pecados nos levam a fazer que pessoas naufragam dentro do barco que não tem nada a ver com você. As nossas indecisões, a nossa desobediência faz que pessoas paguem no barco por aquilo que somos nós que estamos fazendo. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado e elas nos dizem: eu não estou entendendo nada, porque que esse barco está querendo afundar. Sou eu o desobediente, sou eu o causador de tudo isso. E a Bíblia diz que Deus fez isso, Deus ocasionou isso. Para quê, querido? Para chamar a tua atenção. Se Deus precisar botar uma tempestade nessa noite, até chegar na tua casa ou aqui na igreja, para chamar a tua atenção, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele te ama. Você não está entendendo não, querido. Eu estou dizendo que Ele te ama. Deus está chamando a nossa atenção. E fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu a tempestade, e era devastadora, e ameaçava arrebentar o barco. Todos os marinheiros, todo mundo estava em estado de pânico.
porque não sabia o que estava acontecendo. Aqueles homens passaram a clamar aos seus deuses. E uma coisa me chama a atenção, querido, é que nós conhecemos ao Senhor. Nós conhecemos o Jesus de Nazaré. Esse Deus que foi falado aqui nessa noite do testemunho, esse Deus que foi falado na hora da oferta, esse Deus do milagre nos salvou. Muitas vezes as pessoas estão do nosso lado, pessoas que estão com seus barcos querendo afundar, e nós estamos despreocupados, porque achamos que fazer missão é simplesmente sairmos para outro lugar. Missão é feito na sua casa. A sua família precisa receber missão. Missão de quê? É uma ordem direta dada por aquele que é maior. Deus está dando uma ordem direta, e essa mesma ordem também foi dada a Jonas. E eles ficaram em pânico. Em seguida lançaram as suas cargas, os seus bens, tudo que eles tinham. Aqueles homens perderam tudo que tinha. Aqueles homens perderam o que tinha de mais precioso. Aqueles homens jogaram fora no mar, porque acharam que eles eram o culpado. Enquanto na realidade, eu e você, que estava em desobediência naquele barco, éramos os culpados, porque não obedecemos uma ordem direta de Deus. Escute, é momento de nós levantarmos a nossa cabeça, é momento de nós levantarmos a nossa face e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou à disposição do Senhor. Mas Jonas ainda não tinha entendido isso. Jonas sabia que era ser crente, Jonas sabia o que era servir a Deus, mas ainda não estava com compromisso, ainda não estava se relacionando com Deus. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas não estamos nos relacionando com Deus ainda. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas a nossa mente está fora daqui. Muitas vezes nós estamos aqui dentro, mas a nossa cabeça não está na adoração ainda. E esses homens jogaram todo o seu patrimônio fora. E uma coisa me chama a atenção: ele estava deitado. E quando eu olho essa palavra deitado, eu comecei a olhar o significado dela mais profundo. E ela diz que é uma pessoa que não se importa com outra pessoa, pessoa que não está preocupado com a outra pessoa. Jonas desviou do seu caminho, Jonas saiu do seu propósito, Jonas estava cego, Jonas estava em outra direção, Jonas agora estava dormindo no barco, diferente de Jesus, que é o Mestre, que é o Senhor, que estava dormindo para que todos chamassem ele e ele tomasse providência. Jonas estava o quê? Despreocupado com a situação. Jonas não queria saber o que estava acontecendo, e aqueles homens já tinham perdido tudo. E quando aqueles homens se lembram: ei, tem um homem que está lá no porão, aquele homem está dormindo, aquele homem tem alguma coisa que é diferente, porque ele simplesmente não levanta para nada, aquele homem não faz nada, é necessário que chamemos aquele homem. Como está a sua vida? Estou como fugitivo ou estou dormindo? Eu estou dormindo na fé ou eu estou fugindo de Cristo? Ou eu só quero o Senhor quando Ele me dá as bênçãos? Ou eu quero o Senhor só quando Ele me dá coisas? Ah, pastor, o senhor não sabe o que Ele está falando. O senhor sabe também o que eu estou passando. Glória a Deus, porque também você não sabe o que eu estou passando. Mas de uma certeza eu tenho: o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Cantar essa música, sabe, missionário me diz: quando tem dinheiro é muito bom. Eu quero ver quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier a tribulação, e você disser: Deus, Tu é Deus sobre a minha vida. Cadê este homem? Cadê ele? Ele está o quê? Dormindo. Diga assim: dormindo profundamente. Não, vamos falar para todo mundo ouvir. Diga assim: dormindo profundamente. Não estava nem aí. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo? Numa hora dessas, levanta-te agora mesmo,
Começa a clamar agora o teu Deus. E aqui cometiam várias deidades, pastor, vários deuses. Ele disse, clama o teu Deus aí, cara, porque o negócio está pegando aqui nesse barco. A minha casa está pegando fogo, e eu estou dormindo no sono profundo. A minha empresa, os meus negócios, os meus sonhos, os meus filhos, minha esposa está ruindo e eu estou dormindo. Eu estou no sono profundo, porque a campanha de terça-feira vai resolver. Não! Você precisa levantar a cabeça, tomar uma decisão e sair desse sono profundo. Como pode você fazer isso? Levanta agora mesmo, clama ao teu Deus. Talvez Ele vai lembrar de nós, para que a gente não possa perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde, e lancemos sorte para ver quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogamos sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles descobriram quem era a pessoa, mas não descobriu qual era o problema. Muitas vezes nós viemos à igreja, descobrimos quem é a pessoa, mas o problema continua escondido no mesmo lugarzinho. E Deus veio nessa noite para revelar esse problema, não para te envergonhar, mas te levantar. Você não está entendendo não. Deus te chamou nessa noite, querido, porque Ele sabe que é você, mas Ele não quer te envergonhar não. Ele quer o quê? Te levantar. Porque a sorte caiu em quem? Caiu em Jonas. Jonas era o culpado, então não tem para onde correr. Ele era o culpado da situação. Depois ele diz o quê? Imediatamente lhe perguntaram, declarando depois, neste momento, por que culpa sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Quem é a tua ocupação? De onde tu vem? A que povo pertence? Eu sou crente. Eu sou da igreja Batista Ebenezer. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. É Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é e sempre será. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o primeiro e o derradeiro. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Aquele que é Deus do milagre. Aquele que é senhorio. Aquele que é poderoso. Aquele que entra na minha casa e resolve todos os problemas. Aquele que está à minha frente. Aquele que eu sigo. Aquele que morreu, mas a morte não pode segurá-lo. É este que eu sirvo. É este. Então aqui é a prova que ele conhecia a Deus, mas não se relacionava com Deus. E ele diz, no finalzinho do 9, que fez o mar e que fez a terra. Só a pessoa entendeu aqui, que fez o mar e que fez a terra. Por isso que eu iniciei dizendo para você que você não pode viver sem o mar, porque se você sair como peixe você morre. Se você for arrancado da areia, da terra, você morre. Então você não pode sair da essência de Deus. E ele disse, este Deus que eu sirvo, ele sabia, querido, quem era o Senhor. Neste momento, eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, declarar para você nessa noite, que este Deus que Jonas está falando, é o mesmo Deus teu, é o teu Senhor, é o teu Deus. Pastor, mas ele não está me escutando mais. Está te escutando sim, ele está te ouvindo sim, ele sabe quem é você sim, a tua oração está no memorial sim. Pastor, mas eu não estou aguentando nem orar. Então você vai gemer diante de Deus, você vai gritar diante de Deus, você vai declarar diante de Deus, porque quando te perguntar no meio da luta, no meio da dificuldade, quem é você? Eu sou filho de Deus. Quem está comigo, diga amém. Contamos nossos problemas para todo mundo, mas não contamos para Deus. Jonas já tinha contado, pastor, toda a dificuldade dele. Ele falou para os outros, eu sou fugitivo, eu estou fugindo da presença do Senhor, eu não quero trabalhar, eu fui chamado para sentar no banco, eu fui chamado para não fazer nada. E todo mundo já sabia da vida de Jonas.
É tanto que quando ele chega lá no 10, querido, ele diz: então aqueles homens ficaram horrorizados, porque aqueles homens não estavam acostumados a ver uma pessoa que cria num Deus tão poderoso, que poderia parar a tempestade fugindo dele. Tem hora que nós estamos no meio daqueles que não professam a mesma fé que nós temos, e ele começa a conversar contigo, como o pastor falou, sai tanta coisa ruim da nossa boca, que ele disse assim: Deus, eu não quero não, estou fora. E esses homens fizeram a mesma coisa, ficaram horrorizados e repreenderam a Jonas. Repreenderam. Deus usa, querido, aquele que quer para que possa nos repreender, para que você possa voltar para o eixo novamente. Indo para o final, e ele diz: o que tu fez? Porquanto aqueles homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor, e aqueles já começaram a falar do Senhor dos exércitos, com letra maiúscula, Senhor, pois já lhe havia contado tudo. E eu encerro aqui, porque eu não quero falar do peixe. E ele é jogado, e a tempestade se acalma. Sabe o que eu entendo disso aqui? A Bíblia não relata mais. Mas eu quero acreditar, pastores, que o Senhor, naquele momento, também queria fazer algo com alguém naquele barco. Porque Deus me levou a isso. Jonas some da história, vai para outro lado, e aquele barco simplesmente ficou por aí. Não, houve o impacto de Deus naquele barco. Houve o impacto de Deus naquele barco. Eu não sei como é que está teu barco, se está em ruína, se está com problema, se está com dificuldade. Eu só sei que aquele barco foi impactado pelo poder de Deus. Se houve salvação, eu não sei. Eu só sei que Deus mostrou para aqueles homens quem Ele era de verdade. O Deus que acalmaria não só o vento, não só o mar, mas que mudaria a história daqueles homens, porque eram todos para estar mortos, mas Deus deixou que ficasse vivo para contar a história. Deus vai deixar tua casa viva. Deus vai deixar tua família viva. Tu vai estar vivo. Tu vai estar em pé para contar a história, para dizer que Deus acalmou o vento. E aí eu aprendo no final, querido, com essa palavra, que os meus pecados, ele gera problema nos outros. O que aquele homem fez gerou um problema. Deus trouxe pessoas nessa noite, querido, e quem me conhece sabe quanto eu sou prudente com o altar do Senhor. Deus trouxe pessoas fugitivas e te encontrou hoje. Deus te encontrou hoje. Sabe por quê? Porque você saiu da sua área de conforto. Você comprou a passagem no guichê errada, mas Deus te encontrou. O que quer dizer, pastor? Deus se lembrou de você hoje. Louvor pode subir, por gentileza? Diga assim comigo: o barco não afundou. Diga assim: a tempestade, o vento não vai afundar o meu barco, o teu barco, o teu barco, o teu barco, o teu barco. Profetiza, pelo amor de Jesus, que eu estou profetizando na sua vida. Diga assim: o teu barco, o teu barco, o teu barco, o teu barco, o nosso barco não vai afundar. Deus te chamou nessa noite para dizer que teu barco não vai afundar. Não vai afundar.
Pastor, mas me falaram, não vai afundar. Pastor, mas não vai afundar. Pastor, eu comprei a passagem errada, o guichê está fechado. Olha aqui para mim, o guichê está fechado. Deus não vai deixar pessoas comprar passagem errada, pastor. Tinha pessoas que hoje queriam ir comprar passagem errada e Deus disse, eu vou fechar o guichê por causa de você. Meu Deus do céu. Pastor, dá vontade de sair correndo aqui agora, viu? Tá forte aqui o altar. Pastor, eu fui lá no guichê. É a última noite, é o último momento, é a última decisão. Deus disse assim, eu fechei o guichê hoje. Mesmo tu sendo foragido, eu vou fechar o guichê hoje. Mesmo tu sendo desobediente, eu vou fechar o guichê. Por quê? Porque eu lembrei das orações que está no meu memorial. Diga assim, o guichê está fechado. Agora diga assim, o guichê está fechado para a venda de passagem. Hoje o meu negócio é com o papai.